Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula do nosso curso de mestrado profissional em proteção radiológica dentro da disciplina de gestão de riscos, ou melhor, gestão da proteção radiológica. Nós vamos trabalhar com a gestão de risco. Por que trabalhar com a gestão de riscos, né? Então, a gente tem que trabalhar com risco porque a legislação, ela exige que seja montado dentro dos serviços de radiodiagnóstico um grupo gestor do risco. A partir da RDC 330 de 2019, foi colocado que todo serviço de saúde tem que implementar o programa de garantia da qualidade, né? Além do programa de educação permanente, e que esse programa de garantia da qualidade tenha que ter, no mínimo, gerenciamento de tecnologias, ou seja, controlar o nosso parque de equipamentos, acessórios, etc. Os processos, então, como a gente usa essa tecnologia, como a gente realiza o nosso exame, e também nós temos que cuidar dos riscos inerentes. Ou seja, toda tecnologia, todo processo tem risco inerente. Então, isso é uma obrigação que tem que estar escrito no nosso programa. E o que é o risco, né? O que pode estar envolvido no risco? Desde os padrões de qualidade, ou seja, o que é o mínimo de qualidade, o mínimo de eficiência, de eficácia que eu tenho que ter nos meus equipamentos, a confiabilidade deles, sistemas de manutenção, serviços de manutenção, contratos de manutenção, como que é feito, periodicidade, etc. Tudo isso para manter as condições de uso e, obviamente, evitar os riscos. Então, lá no seu artigo 39 da RDC 330, diz que, sendo o serviço, né, de radiologia instalado, fazendo parte de um sistema de atenção secundária ou terciária da saúde, ela deve instituir obrigatoriamente um comitê de gerenciamento de risco. Onde nesse comitê, ela já diz, tem que ter todos os responsáveis técnicos, ou seja, todo mundo que trabalha na área da produção da imagem, todos os supervisores, né, se tiver mais de um, porque você pode ter tomografia, medicina nuclear, radiologia convencional, mamografia, enfim, turnos, etc. Então você pode ter mais do que um supervisor. Membros da equipe, no caso aqui médicos, enfermeiros, etc. Alguns membros, aí não precisam ser todos. E também, pelo menos, um representante da direção para que decisões, digamos, necessidades apontadas pelo comitê de gerenciamento possam ser efetivamente executadas pela direção. Então, por isso, um representante. E aí, o que faz esse comitê de risco? Ele vai sistematicamente, periodicamente, com um fluxo adequado, né, com procedimento adequado, vai revisar o programa de educação permanente, a garantia da qualidade, a proteção radiológica, né, o seu próprio funcionamento, tudo isso para garantir que todos esses programas, todas essas atitudes, todas essas ações que você vai fazer e todo o teu funcionamento no dia a dia estão voltados, têm o objetivo de garantir a qualidade e garantir a proteção, não só do paciente, mas como também de toda a equipe e do público. E ainda, quando fizer essa revisão, recomendar medidas também para melhorar o próprio gerenciamento. Então, seu próprio funcionamento, as suas próprias metodologias, documentos, formulários, né? Por exemplo, que a gente vai conversar hoje sobre um método e, digamos assim, também na prática, um formulário, um sistema de avaliação do risco. Então, tudo isso tem que estar sempre constantemente avaliado e melhorado. Então, não é uma coisa estática. O programa de educação, o programa de garantia da qualidade, o programa de proteção não pode ser algo estático, que você, por exemplo, pode encomendar para um terceiro fazer para você, né? Claro, contratar uma equipe aí que já lhe forneça lá os testes de qualidade, por exemplo. Eles estão capacitados, estão acostumados, estudam e tal, e você contrata eles, por exemplo, para escrever todos esses programas. Ok, né?
pessoal lá tem mais habilidade, mais conhecimento, mais experiência, pode. Mas não pode ser estático, você não pode contratar a escrita desse programa e deixar lá na gaveta e tudo bem. Talvez daqui 5 anos eu troque o equipamento, eu introduzo uma nova tecnologia, daí eu chamo eles de novo para daí, ó, agora tem uma nova tecnologia, muda os testes de qualidade, muda alguma coisa de proteção radiológica, então vocês vêm aqui e atualizam. Não, isso tem que ser revisado sistematicamente. Por isso a importância de que todo mundo participe, não só na execução, né, da escrita desse programa, ou seja, que a equipe aí terceirizada, ou enfim, né, que você vai contratar, a empresa que está acostumada com isso, durante empresa de física médica, que eles também, que vocês também peçam, não, eu vou contratar, mas eu quero participar, você vem entrevistar, você vem conhecer o nosso serviço, venha conversar com a gente e tal, venha perguntar o que a gente acha, né, faça rascunhos, a gente discute em reuniões e façam lá, como a gente diz, a 4 mãos, né? Então, não só a equipe especializada, mas vocês também sejam ouvidos, né? Peçam para ser, exijam que sejam ouvidos pela equipe que vai fazer para o programa e toda essa documentação fique com a sua cara, né? A cara do seu serviço, as suas necessidades. E aí a portaria, o RDC, enfim, 330, ela fala exatamente o que deve ser o gerenciamento de risco. Então, o que significa gerenciar o risco? Identificar, analisar, avaliar, monitorar os riscos. Então, nós vamos ver hoje uma metodologia que ajuda a identificar, a analisar, inclusive a avaliar, e depois dessa avaliação a gente vai comentar o que poderia ser um monitoramento também, para, então, controlar os riscos. E ainda disse o seguinte, se acontecer alguma coisa, você é obrigado a comunicar, né? Olha, lá para a Anvisa, olha, aconteceu um acidente com o paciente, olha, nós tivemos um problema aqui no equipamento que pode, nós estamos ainda avaliando, pode ser que tenha dado mais dose no paciente do que devido, ou, enfim, a gente está com um índice, vou fazer um cálculo aqui, vemos que estamos com um índice de repetição de exames meio alto, acima de um valor padrão, do valor ideal, mas estamos tentando trabalhar, enfim. Então, de acordo com o que a norma disser, o que a Anvisa exigir de você, ou a Secretaria de Vigilância do município, o estado, enfim, você tem que também comunicar. E identificar falhas, não só de equipamentos, mas erros humanos, né, erros de processo, etc. Então, identificar, analisar, avaliar tudo que for problema de equipamento e também de erro humano, que possam resultar em incidentes relacionados à assistência à saúde, basicamente proteção radiológica. Tá? E também dizer quais são as medidas preventivas que você vai fazer. Outra coisa também que a RDC 330 fala é sobre a investigação documentada. Isso é muito importante. Então, não basta um técnico, um tecnólogo ir lá falar para o supervisor, olha, aconteceu um problema. O equipamento falhou ali, eu disparei a radiação, era para ser, sei lá, 1 segundo, né, algo que você consegue mais ou menos acompanhar, né, na sua intuição, que foi 1 segundo, mas eu acho que ele disparou bem menos, tal, porque eu sei o que é 1 segundo, eu sei quanto tempo demora, ele fica bipando e tal, ali eu vi que foi uma coisa muito rápida, deu um flash assim, então eu acho que está com problema no equipamento. Aí o SPR, vamos ver, eu acho que é um botãozinho que faltou apertar, não sei o que, ali vai lá, tá pronto. Resolveu, dispara de novo, funcionou, deu. Pronto. Então tá resolvido o problema. Não, tem que ser documentado o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi a solução, né? Para que se acontecer de novo, o SPR não tá lá, enfim, eu não vou lá pro WhatsApp perguntar, pessoal, aconteceu isso, como é que resolve? Não, eu vou lá num livro, né? Antigamente tudo era escrito, né? Num livro lá procurar o que aconteceu. Não, vou lá, no caso no computador, lá ver um documento, ver alguma coisa onde diz os últimos erros, as últimas falhas, quando aconteceu. E depois estatística, etc. A RDC exige é que se você descumprir alguma norma, e aí vai aquela história do avião, né? Do acidente de avião, que não é para descobrir o culpado no sentido a pessoa que causou o acidente, né, ou enfim, ou que disparou 2 vezes a radiação. Não, é para entender os erros e evitar a cadeia de eventos que possa eventualmente
causar um dano maior no paciente, ou até em você mesmo, que está operando o equipamento pela radiação espalhada, enfim, ou qualquer coisa, né? Então é importante entender o que foi descumprido. Foi uma norma? Essa norma era conhecida pelas pessoas? Não era? Era uma coisa, entre aspas, secundária, que as pessoas não davam muita importância. Então, o que aconteceu? Então, se você escreve, se você descreve, né, não é só dizer o que aconteceu, mas como, por quê, quando, o que você acha que pode ter sido os fatores, quando tiver a nova palestra, o novo treinamento que está lá previsto no plano de educação continuada, você aborda esses assuntos para evitar de novo. Também quais são as ações preventivas, né, e corretivas. Então, quando aconteceu tal acidente, tal erro, o que eu faço? Ah, eu aumento a corrente, eu diminuo o tempo, ou eu troco de equipamento, enfim. E o que eu vou fazer para evitar que o erro aconteça? Então, tudo isso tem que ser documentado, tudo isso tem que ser escrito, né, para garantir que não se repita. E se for o caso, até notificar a autoridade sanitária competente. Ou seja, você avisar para a vigilância, avisa que está acontecendo alguma coisa. Por quê? Porque pode ser um problema de filme, tá? Como já aconteceu também uma vez. Um aluno me ligou, perguntou, professor, eu estou com um problema, assim, assim. Eu comprei vários filmes, vários tamanhos diferentes, né? E todos os tamanhos, a princípio, estão funcionando, mas tem um tamanho de filme que não sei, que está estranho, que não está funcionando. Aí na hora eu me lembrei, eu perguntei, as caixas, qual é o lote, quando é que foi fabricado esses filmes? Aí ele disse, não, todos foram fabricados em tal data, a princípio do mesmo lote, ou seja, do mesmo rolo de filme, né? Porque o filme é um rolo enorme, né? De metros quadrados e tal, que depois ele é cortado no tamanho que vai ser colocado na caixa. Então todos têm, parece o mesmo lote, a mesma data. Tal. O que está dando problema é o lote tal, é uma caixa que tem um lote, tem uma data de fabricação diferente. Eu digo, então tá aí, esse lote aí tá estragado, essa caixa tá com problema. Então fala com o vendedor lá, diz que tá com problema e tal, e que você quer trocar. Então você tem que avisar a autoridade sanitária, para quê? Para que eles avisem eventualmente outras instituições, enfim, olha, se por acaso você tem esse filme desse fabricante, etc, etc, está com problema. Né? Assim como a gente tem quando sai algum alimento, por exemplo, estragado, um medicamento, alguma coisa, tem algum problema de contaminação, você avisa para ser retirado do mercado. Então, a mesma coisa, a importância de você avisar a autoridade sanitária. Bom, uma coisa muito importante quando a gente fala em probabilidade e risco, tá? É que eles são diferentes. Tá? A probabilidade é uma coisa bem matemática, né? Estatística e tal, que é a probabilidade de ocorrer. Geralmente você vai dizer entre 0 e 1. 0 não vai ocorrer, ou próximo de 0, e 1 vai ocorrer. Tá? É a história de jogar o dado, você joga o dado, aí a chance de cair um número é 1 em 6, né? Dá 0,16%. 0,16 ou 16%, e assim vai, isso é duas vezes o mesmo número, então seria a multiplicação dos dois, mas é uma probabilidade, pode ocorrer ou não, é algo mais ou menos concreto. Então você pode ter a probabilidade de acontecer um acidente, aí você vai lá e faz as contas, por exemplo, acidente de carro. Acontecem 100 mil acidentes de carro, 100 mil carros são envolvidos em acidentes, a frota sei lá, 100 milhões de carros ou veículos, então a probabilidade é 1 em cada 1000 carros acontecer um acidente, alguma coisa assim. Então você tem um número, ok, então você tem a probabilidade de acontecer. Mas e o risco? Então, o risco é uma possibilidade, não chega a ser bem uma probabilidade, tá? De um evento indesejado e também tem a ver com a severidade. Então você tem lá, tá bom, qual é o risco do acidente ocorrer no carro e levar a causa morte, o evento morte. Bom, aí também eu posso até usar a probabilidade, bom, de cada 1000 acidentes que ocorrem com os veículos, tem um evento morte associado, etc. Então você tem a probabilidade. Mas qual é o risco de eu beber e dirigir? Tem um risco. Mas eu beber mais ou menos, o risco é maior, a princípio é maior, mas quanto maior? Às vezes é complicado, mas eu sei. Eu não usar o cinto de segurança.
leva a causa morte? Não, mas é um fator que ajuda, é o risco de acontecer. Então tem muita coisa no risco que não é exatamente números, embora que a gente gosta da matemática, a gente gosta de botar um número para tentar quantificar isso. Então a gente tem essa ideia que risco não é exatamente um número e é muitas vezes algo que a gente apenas como é que eu vou dizer, intui, digamos assim, daquele sentimento, né, que aquilo tem mais risco, menos risco, etc. Então, no caso, assim, por exemplo, da probabilidade, se eu tenho o evento A e o evento B, um é 0, 1, né, já que é de 0 a 1, ou 10%, o outro 90%, eu até posso dizer, eu tenho mais chance, 5 em 6, praticamente 80 e poucos por cento, de quando eu jogar o dado não cair o número 1. Óbvio. Eu tenho uma chance em 6 de cair o número 1 no dado, mas eu tenho uma chance muito maior de não cair o número 1. Eu tenho 5 vezes mais chance. Então, ok. Mais provável, não acontece, não é garantia que vai acontecer, etc, etc. Se eu jogar várias vezes o dado, então na média, enfim, então isso é a probabilidade. Só que eu não posso dizer que o evento B, porque tem 9 vezes mais provável, que ele tem maior risco. Não é isso. Ele pode acontecer, mas o que, que ele pode acontecer? Ah, ele tem 9 vezes mais chance de acontecer uma batidinha, né, de leve entre um carro e outro. Então, no engarrafamento ali, o cara acelera demais, freia demais, dá aquela encostadinha. A chance de acontecer um evento morte é bem menor, porque teria que ser uma velocidade maior. Então, no engarrafamento, é difícil ter. Depois que acontece o acidente, né, que tem aquele engarrafamento, o que acontece? Não tem mais o risco morte. Não tem mais esse risco, por quê? Porque todo mundo vai andar devagar, tem aquelas batidinhas, mas não o risco morte. Agora, na alta velocidade, o risco é maior. Então, o risco tem a ver um pouco com a possibilidade do dano, o tipo de dano, a severidade do dano, tá? E principalmente um juízo de valor. Tá? O juízo de valor, ou seja, o que, que eu acho que é mais prejudicial, que pode causar um dano maior. Então, eu chamar o paciente errado para fazer o exame errado, isso é mais danoso, né? Dá um efeito pior do ponto de vista que o paciente que não tinha que receber aquela radiação vai receber, do que, por exemplo, se eu acender a luz da câmera escura, está numa posição que pode ter o risco de eu, sem querer, bater ali, acender a luz durante o processamento de um filme comum e aí eu ver lá o filme. Assim, é um risco, eu posso perder o exame, mas não é garantido que eu vá perder. Agora, chamar o paciente, eu vou dar dose. É importante entender que o risco é intrínseco, né? Então, como a gente diz, né? Basta estar vivo para poder morrer. Então, isso a gente tem que entender, que tudo tem um risco, maior ou menor. Então, dificilmente a gente vai eliminar um risco. Isso é um conceito importante que a gente vai ter depois lá na frente nos modelos que gerenciam o risco, que avaliam o risco. É sempre isso, o risco é intrínseco. Então, nunca tem um risco zero de radiação, por exemplo, de acontecer um acidente. Ele é sempre minimizado, tá? Haja visto, por exemplo, Fukushima, né? Então, Fukushima, se faltar energia elétrica, tem gerador a óleo diesel. Se faltar o óleo diesel, ou o gerador, tem a bateria. Se faltar a bateria, aí você reza porque você minimizou o risco ao máximo, né? Hoje já estão tentando ver o que, que acontece se você não tiver força elétrica, se não tiver nada mecânico para fazer, né? E aí, se explodir o reator, sei lá, bota uma caixa d'água em cima do reator, ou uma caixa com areia. Se explodir o reator, a areia cai com a explosão, cai embaixo e tenta abafar. Enfim, estão pensando em alguma coisa assim que independa de qualquer coisa. Então você pode minimizar o risco, mas não pode eliminar, né? Fukushima é um caso disso, né? E o próprio Chernobyl, né? Se é para dar errado, vai dar errado. Então também tinha o risco. Então lembrar, todas as tecnologias para a saúde apresentam um tipo de risco. Tá? Se é interessante, se não tem risco, possivelmente você não precisa da vigilância sanitária para ficar cuidando e organizando isso. Então, tem essas questões. Então, por isso que de tudo tem risco.
E sempre a questão do benefício. Então, a gente minimiza o risco para quê? Para, entre aspas, maximizar o benefício. Na verdade, o benefício você já sabe, você não vai aumentar o benefício. Em alguns casos, não. Você sabe que se você fizer aquele exame, por exemplo, a mamografia, você sabe o benefício da mamografia. O que você vai é a razão entre o custo ou o risco disso em relação ao benefício. O benefício geral se mantém, mas você diminui o risco. Então, a proporção entre o que você ganha de benefício em relação ao risco é aumentada, né? Nem sempre você vai aumentar o benefício, em alguns casos até pode. Então, é sempre importante isso. Qual é o benefício que eu trago? Não consigo aumentar o benefício, eventualmente, né? Por exemplo, hoje em dia o benefício é basicamente conforto do paciente, né? Então, você faz... bota o travesseiro para o paciente encostar a cabeça, você coloca, hoje em dia, lençóis, até aqueles lençóis de papel para trocar, para evitar contaminação cruzada do paciente, né, entre pacientes que se deitam na mesa. Então você aumenta um pouco o benefício, né, não só de proteção radiológica, mas conforto do paciente. Mas o que você pode fazer então é minimizar o risco para poder, então, ter essa relação risco e benefício, né, ser maior. E aí entra então o gerenciamento de riscos. Então, como é que eu vou gerenciar? Então, principalmente é avaliar. Primeira coisa, tá? Avaliar o risco, entender como que ele pode ter eventualmente implicações sociais, econômicas, até mesmo políticas, certo? E verificar as suas possíveis alternativas. Por que econômica, política? Porque às vezes é uma questão econômica. Como que eu diminuo o risco? Ah, muito bem, eu vou aumentar o número de pistas, de viadutos e mais não sei o que e tal. Vou fazer todos os carros terem 50 airbags por dentro e por fora para não acontecer acidente automobilístico. Mas qual é o custo disso? De repente, se eu simplesmente baixar a velocidade de 100 km por hora para 80, né? O que eu diminuo? Não o risco, talvez, de acidente, ou diminuo um pouco o risco de acidente, né? E aí talvez a probabilidade do acidente, mas o evento morte diminui porque a velocidade é menor, então os politraumatismos são menores, etc. Então eu consegui isso num custo econômico mínimo aí, que é diminuir a velocidade, tá? Questões sociais, etc. Então, por exemplo, no nosso caso, eu vou fechar a única mamografia, o único hospital que faz radiografias na cidade, tendo em vista que alguns riscos, digamos assim, não estão bem controlados, algumas coisas têm problemas, eu tenho que ver, de repente, olha, o benefício de estar aberto esse serviço é maior do que o risco de eu cancelar isso aqui e as pessoas não terem acesso aos exames, né, e aos diagnósticos, etc., e depois o tratamento. Então, tudo isso também tem que ser ponderado. Bom, avaliação de risco do ponto da vigilância sanitária, tá? Ponto de vista de uma regulação, então tem a ver um pouco com a identificação da fonte do dano, então onde é que começa a acontecer problema, né? O acidente, o incidente, ou a falta de cuidado que vai levar ao dano, no nosso caso aqui, radiação. Tentar ver mais ou menos o que é a dose, no caso, né, quem está sempre trabalhando aqui com radiação, né, proteção radiológica. Então, a dose que isso vai acarretar, né, se vai aumentar a dose, não vai, se é muito, se é pouco, e a resposta, eventualmente, né, como que isso vai aumentar a probabilidade de câncer, enfim, algum outro problema. E aí você caracterizar esse risco. Tá? Então, isso é mais do ponto de vista de vigilância, né? Segundo lá o Conselho Britânico. No nosso caso, nós vamos adaptar um pouquinho esses conceitos para o nosso serviço. Então, a gente não vai, de repente, estar pensando em dose, resposta, não vamos ir atrás de saber, se eu cuidar da luz, da lâmpada, da câmera escura, se eu fizer a limpeza do meu CR, por exemplo, né, da minha placa de imagem, tem que fazer semanalmente, quinzenalmente, quanto isso eu posso perder de eficácia na detecção da radiação X, que vai levar a resposta lá de aumentar a probabilidade de câncer, ou não detectar exatamente uma patologia, porque houve uma falha ali na imagem, ali muito leve, uma perda de resolução muito leve.
Então, claro que a gente não precisa se preocupar isso. No caso de uma vigilância sanitária, Anvisa, etc., aí sim ele vai tratar do ponto de vista epidemiológico. Então, olha, não, realmente vale a pena a gente, aí sim, por exemplo, cuidar da mamografia. A mamografia tem um risco maior se for feita, se não for feita, se for mal feita, do que, por exemplo, um raio-x diagnóstico mais usual, ou uma tomografia, que já tem todos os seus controles de qualidade, até porque o equipamento é mais caro, enfim, então vou me preocupar com isso, etc. Isso aqui é um pouco mais do ponto de vista de regulação e de monitoramento de vigilância de órgãos do que no nosso setor, mas a gente pode também levar isso para um serviço, mesmo que seja um serviço pequeno, esses conceitos todos. Então a gente vê risco, qual componente da tecnologia ou do processo, né, pode dar um evento adverso. Basicamente, uma dose a mais do que se deve. E aí você pode ver também qual é a dose que vai ocorrer nesse evento adverso, né? Por que deu essa exposição errada, qual é o efeito, né? A dose, a resposta, enfim, mas isso mais do ponto de vista da regulação, para que isso possa, como eu disse, ter uma característica mais epidemiológica, e aí a vigilância sanitária, os órgãos vão se preocupar em regular, em fiscalizar, em controlar um pouco mais esses eventos, esses riscos que são maiores, né, que tem mais dano, mais evento adverso. Então, dentro do ponto de vista da autoridade reguladora, porque toda essa teoria foi inicialmente, o processo do método que a gente vai ver, escrito para a vigilância. Tá? Então, uma metodologia que foi pensada um pouco mais para a vigilância e nós estamos adaptando aqui para o serviço. A vigilância vai pensar em opções regulatórias, qual é a tomada de decisão que ela vai fazer, aí vai implantar essas ações de controle e o sistema de comunicação de risco para ter dados epidemiológicos, e vai depois avaliar. Então, isso é uma coisa que as vigilâncias estão começando a utilizar. Então, a gente vai talvez até se adiantar e usar essa metodologia que, muito em breve, as vigilâncias vão começar a utilizar algum tipo de modelo, né, de avaliação de risco, não é exatamente o MARP que a gente vai apresentar aqui para vocês, mas vão utilizar e aí vão nos cobrar por isso. E nós estamos, de repente, nos adiantando um pouco, usando talvez a mesma metodologia, uma metodologia muito próxima para entender isso. E aí você tem, dentro do juízo de valores, você cria um limite para o que é aceitável, digamos assim, não aceitável ou tolerável, e aí, em cima disso, você tenta fazer os controles para ficar dentro dos limites. Então, como que eu vou controlar os meus riscos para, se eu estiver fora de algum limite, eu voltar àquele limite razoável e até ficar longe do limite, né, do inaceitável, por exemplo, né? Ficar bem seguro que eu estou bem longe, se acontecer alguma coisa, eu tenho uma folga ainda, estou dentro do espaço, digamos que a gente chama de aceitabilidade. Então, um exemplo aqui sendo um pouquinho mais prático. Então, por exemplo, um serviço, do ponto de vista de vigilância sanitária, um serviço sem licença sanitária representa um risco para o controle do sistema. Porque se não tem a licença, principalmente se eu não tiver a primeira licença para abrir, ele não existe no sistema. Então, eu não vou lá fiscalizar, eu não sei o que pode acontecer. Eu não posso dizer exatamente qual é os danos e qual a probabilidade de alguém sem licença pode provocar no paciente ou na equipe, quanto a mais de radiação. Só que do ponto de vista da regulação, não ter licença, mesmo que ele cumpra todos os outros requisitos, faça teste de qualidade, equipamento de primeira qualidade, equipe totalmente treinada, isso não me garante exatamente, não me dá confiança. Puxa, ele não tem a licença que é o básico, será que o resto ele faz? Aí o dono lá da clínica, do hospital, diz, não, eu faço tudo, eu só esqueci de obter a licença, ou a licença tá travada lá na vigilância, os caras não me entregaram, faz 1 mês, 2 meses, 1 ano que tá parado lá e eu tô funcionando assim mesmo, mas eu tô cumprindo tudo, menos a licença. Então, é questão, é risco ou não é risco? O outro tem a licença, mas não faz controle de qualidade, esse tem mais risco. Então, veja que é uma coisa bem subjetiva, digamos assim, né? De você ter que pensar o que é risco.
Tá? E aí, no caso, para uma vigilância, isso é inaceitável. Você não ter licença, você não pode funcionar. Ponto final. Então é um risco potencial, né? Ou seja, potencial sempre assim, pode acontecer, né? Tem a chance de acontecer. É um risco forte, então por isso a palavra potencial, pode acontecer. Já no exemplo 2, por exemplo, luminosidade inadequada. Então, assim, se o meu negatoscópio, ou poderia ser um monitor, né, agora no digital, se ele tem a luminosidade inadequada, causa dano ao paciente? Não. Teoricamente, ele não vai levar mais radiação ou menos radiação num primeiro momento, né? Assim, eu não sei se a luminosidade está certa ou não está, né? Depois é que eu vou avaliar isso como isso. Mas a gente sabe que se você não tem a luminosidade adequada, seja na sala, né, para dar o contraste do que você está vendo, né? Então a sala tem que ser escura, etc. Então o que que acontece? Nesse caso, você tem, por exemplo, que negatoscópios tem que ter um valor aí, por exemplo, entre 2 e 4 mil, né? Aí depende se é para mamografia, se é para raio-x convencional, né? Alguns falam em 3 mil, 3.500, enfim, para ver um valor de densidade ótima. Então, isso é um risco, mas a questão é, se não for o 2 mil, for 1.900, eu aumento o risco, mas eu vou fechar de repente o estabelecimento. Não, isso é inaceitável ter uma luminosidade um pouquinho abaixo do que está estabelecido. É um risco, deve ser corrigido, mas é algo inaceitável. Eu vou fechar o estabelecimento do ponto de vista, por exemplo, de política pública, ou se é o seu setor de diagnóstico. Eu vou, não, hoje ninguém usa a mamografia porque ou o monitor, ou porque queimou a lâmpada da sala de laudo, alguma coisa assim, então enquanto eu não arrumar, não sei o que, papá, não se faz. Ou eu posso contornar, enfim. Então, essa é a questão. É um risco? Com certeza. Mas é um risco muito sério, muito complicado. É menos risco do que ter o alvará, por exemplo, de funcionamento. É complicado, por isso que é juízo de valor. Ok? Então, o risco potencial é a possibilidade de ter um agravo, no nosso caso, né, a saúde, sem necessariamente você precisa descrever esse agravo, precisa probabilidade. De novo, é para reforçar a ideia do juízo de valor. Então, se eu posso, sem querer, chutar o fio lá que liga o equipamento no meio da exposição, digamos, não vai acontecer nunca, na radioterapia, no meio do procedimento radioterápico lá, ou chuto o fio e desligo a máquina, ou cai o disjuntor por algum motivo e tal, e a máquina desliga no meio do tratamento. Isso é prejudicial? Não é? Quando ela vai se desligar, ela diminui muito a radiação, ou aumenta a radiação por algum descontrole. Enfim, então é difícil você avaliar, mas é um risco? É. Ok, então se é um risco de dar mais dose, pronto. Então não precisa dizer quanto de dose vai aumentar, se a probabilidade de eu chutar o fio, de cair o disjuntor é alta ou baixa, é um risco. Eu vou tentar dizer se esse risco é mais importante ou menos importante do que o técnico, tecnólogo, não entender a letra do médico ou do físico e fazer algo errado, tá? De repente, coisas escritas à mão não vale, porque o risco de você ler errado é maior do que eventualmente você chutar. Então você vai se preocupar o quê? Em digitalizar o processo e tudo ser escrito no computador para não ter problema de grafia. Esse é um. Então, o risco potencial é uma avaliação dos acontecimentos que ocorrem no presente, pensando em efeitos ou danos que vão acontecer no futuro. Tá? Essa é a questão importante. Então a gente sempre pensa, se acontecer isso, pode acontecer um dano, que pode ser imediato no sentido assim de, eu errei o exame, eu tenho que repetir o exame. Pronto, isso é imediato, vou dar dose dupla no paciente. Ou eu errei o exame, mas assim, só em termos de qualidade, e o laudo foi errado, e eu só vou descobrir isso daqui um ano ou dois, quando o paciente vir fazer de novo o exame, e aí ver que ele está com aquela patologia que não foi detectada antes, que poderia ser. Então, isso é um efeito futuro, e aí, enfim, vai causar muitos problemas. Bom, então o que é o MARP? Tá? Que é esse modelo que a gente vai apresentar para vocês para avaliar o risco potencial.
Então, é uma forma, esse modelo, existem vários modelos, tá, pessoal? Vários modelos. Lá da segurança do trabalho, da engenharia, né, para o risco no controle de qualidade dos processos. Então, o que, que pode afetar mais a qualidade lá do produto que sai no final da esteira lá, né, quando você vai encaixotar para vender, para entregar para o consumidor. Então, tem vários modelos para você avaliar isso e tentar classificar e ver onde você vai gastar inicialmente suas energias para, né, evitar maiores consequências, perdas, etc., dose no paciente. Então, o MARP ele tenta quantificar, né, em números, né, a gente acaba sempre tendo que trabalhar com números, até mesmo classificar, eventualmente, isso pode ser um marketing daqui a alguns anos, você dizer, olha, o meu serviço aqui de radiodiagnóstica, a minha clínica, tem um risco baixo, um risco 0,1 enfim, de risco potencial, né? 0,1. Ah, minha clínica é 0,09, é melhor que a concorrente. Daqui a pouquinho alguém vai usar isso. Simplesmente usa 4 estrelas, 5 estrelas para classificar as coisas. Eu poderia até, eventualmente, né, o Ministério da Educação classifica, dá nota para os cursos, para as instituições e assim por diante. Então a gente também trabalha com uma espécie de espaço de aceitabilidade, ou seja, o que que eu aceito, né? Claro que sempre é o risco mínimo, mas eu tenho que ter uma meta para poder alcançar essa meta e depois aí eu vou, né, melhorando a meta, vou diminuindo o risco, mas sempre tem algum ponto, algum alvo, algum objetivo para começar a trabalhar. E aí também, né, você compara os riscos avaliados, o que que condiciona aquele risco, isso é importante, né? Como é que eu gerencio o risco? O que que é o risco? Onde está o risco? O que que eu faço? Então, a ideia é isso. Já que você tem que ter o comitê de gestão, como é que eu vou usar? Então, no caso, o professor Marcos Navarro, né, escreveu um livro, Risco, Radiodiagnóstico e Vigilância, onde ele pegou esse método da engenharia e aplicou. Disse, como que eu usaria na área da saúde, na área da vigilância, né? Então ele escreveu pensando na vigilância, como a vigilância poderia verificar o risco das instituições e a partir daí até focar a política de não, primeiro eu vou pegar essas aqui que estão piores, vou fiscalizar mais vezes, né, de 6 meses. As que tiverem melhores, com risco lá embaixo, eu posso fiscalizar a cada 2 anos, 3 anos, né? Isso, inclusive, por exemplo, o MEC usa um pouco isso. Você tem uma nota alta, no ENAD, enfim, você tem uma nota alta do seu curso, da sua instituição, você aumenta o prazo de fiscalização, porque pô, você está lá uma nota 5, se acontecer alguma coisa, você cai para 4, mas 4 ainda está muito bom, então você não precisa correr. Agora, se você está numa nota 3, que qualquer coisa você vai para uma 2, então tem que ficar de olho mais perto. Se tem uma nota 2, tem que subir para 3, que é sempre a meta, é o 3, que é o mínimo, então tem que ir mais de perto, etc. E aí, como é que você faz? Você então tem, dentro desse método, indicadores de controle, e aqui que a gente entra. Então, como gerenciar o risco? Então, é com os indicadores, quer dizer, quais são os itens que vão me provocar risco, que eu tenho que monitorar, que eu tenho que analisar, que eu tenho que avaliar, que eu tenho que melhorar. Então, são os indicadores de controle. Isso tem também um nível de risco, né, desses controles, quer dizer, se é risco maior ou menor, e depois a gente chega numa possível escala de aceitabilidade. Essa escala foi determinada ou foi indicada pelo, por exemplo, próprio professor Navarro, do ponto de vista da questão social, econômica, etc., da vigilância, então ele pensou em alguns números para vigilância, mas aqui, como nós estamos fazendo o nosso serviço, a gente pode escolher essa escala, digamos assim, né? Quando eu mostrar aqui, você, não, eu quero, a minha meta é isso eu considero aceitável. O outro pode dizer, não, eu sou mais duro, eu quero uma meta mais dura aqui. O outro, não, eu não tenho condições aqui econômicas no primeiro momento atingir essa meta. Minha meta é outra, um pouquinho mais frouxa, não tem problema. A questão é que aqui o método é como identificar os riscos, como controlá-los. E aí você vai se adaptando e vai fazendo. Então, tá aqui o espaço de aceitabilidade, certo? Então, aqui, sei que o pessoal não gosta muito da matemática, mas aqui é o seguinte, você tem o controle de risco. No final das contas, nós vamos trabalhar com essa escala aqui, depois eu até vou explicar porque geralmente até 5, tá? De 0 a 5. Só que, como a gente está acostumado que o 5 é 5 estrelas, é o bom e realmente vai ser o bom, mas em termos de risco,
o risco é mínimo. Então a gente usa essa exponencial, isso aqui é uma exponencial. Então a gente usa essa exponencial por quê? Porque daí quando a gente falar em risco, se eu tenho 5 estrelas, o meu risco não é zero, tá? Meu risco é muito baixo, já vou mostrar. E quando eu estou indo para 1 estrela, meia estrela, eu estou aumentando o risco. A gente usa exponencial. É só um truquezinho para que a gente possa dizer, olha, o meu risco é alto, meu risco é 0,8. O 1 aqui é só por questão da exponencial, não é o 1 de probabilidade que vai acontecer. É 1, então é 100% de risco, 100% que vai acontecer, tá tudo errado. Não, é simplesmente que o teu risco é alto, e dentro da minha escala, o risco mais alto que eu tenho é 1, e obviamente o risco mais baixo seria perto de 0. Então a gente só usa exponencial aqui para poder falar num risco que é o inverso das estrelinhas, né? 5 estrelas, risco 0, 1 estrela, meia estrela, ou menos de meia estrela, risco alto, tá? Mas no fundo a gente vai pensar aqui, por exemplo, ter o 3, ter o 2, ter o 4, a gente já sabe, se eu estou com 4 estrelas, o meu risco é baixo, ponto final. Se eu estou com 2, meu risco já é meio mediano, é bom eu ir para 3 estrelas, por exemplo. Não precisa me preocupar muito com a exponencial. Mas o método fala na exponencial. Bom, então como é que funciona esses indicadores de controle? Tá? Então, no caso ali, o professor Navarro, aproveitando o método, já que já estava lá ponto para engenharia, fazendo só uma pequena adaptação para a área da saúde, ele considerou o seguinte: existem indicadores críticos. O que ele chama de indicador crítico? Assim, é um item, é um processo, é uma falta de legislação, não cumprir uma legislação, que ele é um risco potencial inaceitável. Ou seja, esse risco eu não aceito. Por exemplo, a licença. Então, a licença do ponto de vista da vigilância sanitária, se você não tem a licença, você não existe, né? Do ponto de vista regulatório, se você não existe, você não pode funcionar, ponto final. Então, ele é crítico. Então, se é alguma coisa que tem que resolver, é esse aqui, em primeiro lugar. Tá? Outra coisa, no caso do professor Navarro escrever o livro pensando na vigilância, né, no controle da vigilância, como eu disse, você não ter a licença, algumas outras coisas, todo o sistema de controle da saúde, enfim, do local, você se perde porque ele não existe. Então, compromete o sistema de controle. Então, tem algumas coisas que são críticas que você não pode aceitar. E outra coisa, se esse indicador for nulo, se ele receber a nota 0, que seria o risco total, inviabiliza todo o sistema de controle, inviabiliza o funcionamento, ou seja, teoricamente, fecha o estabelecimento até ele resolver o problema. Essa seria a ideia. Tá? Então, a vigilância trabalharia em primeiro lugar, resolver quem tem indicador crítico, né? Que não seria só a licença, né? Teria outros indicadores que ele poderia considerar, por exemplo, não tem manutenção periódica, por exemplo. Então, a qualquer momento, o equipamento pode se descontrolar, pode sair fora dos parâmetros mínimos e você está dando radiação a mais ou a menos, tendo que repetir o exame, então isso é inaceitável, também fecha o setor, porque ele recebeu uma nota 0, né, ou nula. E por outro lado, eu tenho que chamados não críticos, ou seja, individualmente o risco ele é aceitável, ou não são risco inaceitável, né? Ou seja, se faltar uma pessoa substituta, sei lá, nas férias do supervisor de proteção radiológica, isso é aceitável ou não? Mas tem um supervisor, tem um programa de garantia da qualidade, tem a educação permanente, ou seja, a equipe se vira sozinha se o supervisor tirar 15 dias de férias, então isso não vou fechar a clínica porque, enfim, então ele é não crítico. Bom, a questão assim, não tem certo ou errado no que é crítico ou não crítico, tá? Então vai de cada situação, de cada item você classificar, seja do ponto de vista da vigilância ou seja do ponto de vista local, do seu funcionamento. Não, tal equipamento não está funcionando adequadamente, eu paro de fazer exame ou tenho como contornar? Se eu tenho como contornar ou é aceitável alguma coisa, então ele é não crítico. Não, eu vou parar o exame enquanto eu não consertar o equipamento, então ele é crítico. Então, quando você avaliar o risco, você vai dizer, isso é crítico, não está funcionando, recebe um 0 e o risco vai para 1, paro de usar o equipamento.
Eventualmente, você pode considerar que todos esses não críticos vale um crítico, ou seja, se todos eles forem zero, depois a gente vai fazer uma pequena matemática ali da média, a média é zero, bom, poxa, nenhum não crítico aqui está funcionando corretamente, então, pô, tu tem uma soma de pequenos riscos que dá um risco grande, então, eles, se forem por acaso todos, olha, tem que fazer força, né, todos os não críticos forem zero, e também podem ter níveis de risco. Aqui a gente faz uma pequena adaptação. Em muitos casos, os críticos assim é tipo, tem ou não tem. Tem licença? Beleza, funciona. Não tem licença? Zero, fecha o estabelecimento. Tá? Mas a gente faz uma adaptação assim. Tá, mas tem licença, mas a licença venceu faz uma semana. Qual é o risco disso? Puxa, até semana passada ele tinha licença, ele estava funcionando, ele já tem a licença, teve a primeira licença, ele está no sistema da Anvisa lá, ou da vigilância, então sabe que ele existe, que esse serviço existe, só que venceu a licença, inclusive pode até piscar lá na tela da computador dizendo que você não tem a licença, que venceu, que tem que lá fiscalizar, tem que ligar para você. Eu posso ter níveis de risco no não crítico e eventualmente no crítico não ter, mas também posso, né? Você também pode, sei lá, no não crítico normalmente você tem obrigatoriamente, tá? O modelo permite você ter. No crítico aí vai de você querer ter ou não, tá? A gente vai mostrar aqui algumas dicas para você criar o seu próprio modelo. Ou melhor, seus próprios indicadores, né? O modelo é esse. Bom, e aí como é que funciona? Eu tenho vários itens. Então tem licença, o médico tem licença, o tecnólogo tem licença, o supervisor está contratado, tem um contrato de trabalho, ele trabalha 24 horas, né? Ou tem supervisor 24 horas por dia, ou ele é só no papel, enfim. Então você vai criar vários indicadores, quantos você achar que são críticos, quantos você achar necessário, quantos você quiser avaliar, você pode dizer, não, vou começar avaliando os 10 mais críticos e vou me preocupar com isso. Depois que eu resolver esse problema, eu vou avaliar outros 10, enfim, daí por isso o comitê de gestão. Então você vai chamar de indicador C, crítico, 1, 2, 3, 4. E aí o que, que acontece? Como a gente disse, se um indicador aqui for nulo, digamos, como eu brinco, fecha o estabelecimento. Ou, no seu caso, o equipamento para de funcionar, aquele serviço não é prestado até você resolver o problema. E aí você tira a média dos indicadores, sendo uma média geométrica, ou seja, você multiplica por todo mundo e tira a raiz enésima. Tá? Não é uma matemática tão difícil, o Excel faz isso tranquilamente. Tá? Então, qual é a ideia? Por que eu faço a multiplicação? Porque se na multiplicação um deles for zero, a média é zero. Tá? Isso é para matematicamente eu forçar aqui, antes de eu sair procurando qual que foi o zero, qual que derrubou todo o meu sistema aqui e disse que o meu serviço é alto risco potencial, ou risco potencial igual a 1, a própria matemática vai dizer, olha, tem alguém que é zero, ou mais de 1, e a média deu zero e pronto. Tá? Então, se eu tiver 4, um deles foi zero, aí quando vai dar zero, a raiz quarta de zero, a média vai ser zero. Então, por isso que a gente tem que botar um pouquinho da matemática no nosso juízo de valor para chamar a atenção. Além de dar zero, tem uma vantagem da média chamada geométrica. Porque, por exemplo, se você tem 3 mais 4 mais 5, fazer a média, isso aqui é fácil, né? 8, 12, a média é 4. Agora, se você tem 3 vezes 4 vezes 5 e aí tira a raiz cúbica, a média não é 4. Tá? A média vai ser ali em torno de 3,9. Ou seja, eu não posso compensar o 5, compensar um 3, por exemplo. Tudo bem, 3 ainda é algo bom, digamos assim, mas se eu tivesse um 2 aqui, eu vou ter 2, 5 e 5. A média é 4. Se eu botar 2, 5 e 5 aqui e fizer a média geométrica, não vai dar o 4 da aritmética, vai dar ainda pior, porque você tem uma dispersão maior, de 2 para 5. Vai dar lá um 3,7, mais ou menos assim. Ou seja, não dá para compensar. Então, essa é uma vantagem da geometria, compensar nesse sentido, né? De um ponto a mais aqui compensa aquele um ponto pior que eu tenho lá. Certo? Então, a vantagem de você usar a média geométrica é que ele matematicamente chama atenção, né? E mais ainda, ele não
compensa, digamos assim, como a média aritmética compensa. Já os indicadores não críticos, a gente diz que ele é não crítico, então eu posso ter zero. Então, se eu fizesse a média geométrica, ele ia me derrubar. Então, o que eu faço? Então, está aqui um indicador, algo que eu vou verificar, né? A licença, o contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviço, se o teste lá, KV, de MA, de controle de qualidade do equipamento foi feito, etc. Então, a gente chama de NC, não cria. Aí tem o indicador 1, indicador 2, assim por diante, né? Até quantos indicadores você quiser. Você pode começar com 10, depois aumentar para 20, para 50, para 100, para 1000, quantos você quiser. Então, como eles são não críticos, a gente faz uma média aritmética. Aí sim você pode, né, ter a compensação, né? Então, um é 3, outro é 4, outro é 5, mas eles são não críticos, não são tão complicados assim, então o 5, óbvio, vai compensar o 3, ou o 5 compensa um 2 que você tinha, não tem problema nenhum. Tá? Então, somente se todos os indicadores forem nulos, olha, tem que fazer muita força, né? Tem que ser assim, não ter feito nada na vida, né, para cuidar do seu serviço. Aí sim a média será nula, automaticamente ele vai anular e vai dizer que, olha, teu risco é máximo porque você ganhou 0 estrelas aqui nos indicadores não críticos. Então vai mostrar também como é que a matemática faz isso. Então você simplesmente soma e divide. Se tiver 4, divide por 4, etc. E aí, no fim, você tem o que foi chamado, né, no método de controle de risco. Então, quantas estrelinhas você vai receber, tá? Então, como é que é feito? Você pega a média do crítico, se tem um zero, a média é zero, multiplica por zero de novo, desculpa, por qualquer número, vai dar zero. Então, 0 estrelinhas para você, ok? De novo, se por acaso todos os não críticos forem zero, aí também ele vai anular e vai te dizer, olha, pelo amor de Deus, né? Você tem 20 coisas simples que não são tão complicadas, que não é um risco potencial de acontecer um grande dano e você não cuidou de nenhum, mesmo que você tenha todos os críticos lá, geralmente é mais assim, burocrático, administrativo, de legislação, etc. Você cumpriu, mas não cumpriu o resto. Então, o valor é zero. E aí, a função, né, o risco potencial, é simplesmente a exponencial desse controle de risco. Só para inverter os 5 estrelas em risco 0 e os 0 estrelas em risco 1. Só isso. Tá? Então, é simplesmente pegar esse CR aqui e jogar aqui na exponencial negativa. Tá? Mas, com certeza, vocês vão se acostumar com, digamos, as estrelinhas, as 5 estrelinhas, 4, 4,5 e tal. E, em último caso, se precisar, tira a exponencial, mas não precisa nem se preocupar com a exponencial. E aí o importante, significa que se o meu risco potencial é 0 estrelas, tá? Ou seja, é tudo nulo, eu não tenho nada, não tenho licença, não faço teste de controle de qualidade, significa que na exponencial isso dá 1, é 100% de acontecer alguma coisa? Não, é risco. É 100% de dose que o paciente vai receber, o paciente vai receber 5 vezes mais a dose que deveria, porque eu tenho um risco potencial alto? Não. Significa nada, significa só que você está muito ruim no controle do risco. Tá? Só isso. Tá muito... Por outro lado, se eu receber 5 estrelas, a exponencial de menos 5 é 0,07. Isso significa que eu tenho 0,7% de chance de acontecer alguma coisa. Meu risco é menor que 1, menor que 0,1%, enfim. Não, não significa também absolutamente nada. Significa só que o teu risco é muito baixo. Tá? E mais ainda, alguém pode dizer, mas professor, então em vez de eu dar 5 estrelas, eu vou até 10 estrelas, porque a exponencial de menos 10, ela é mais baixa ainda, então meu risco é menor. Ou então se eu usasse, em vez de 5 estrelinhas, 4 ou 3, bom, também tanto faz, tá? Porque se fosse exponencial de menos 4, eu teria 0,018, ou seja, 1,8%. Se fosse a exponencial de menos 3, eu teria 0,05, seria 5%. Ou seja, acima de 3, você não diminui, entre aspas, tanto assim o risco dentro dessa matemática. Tá? E mais ainda, que a gente vai ver o interessante de você ter o número 5, que são digamos, as 5 estrelinhas que a gente está acostumado, né? Classificar de 1 a 5. Né? Não precisa classificar de 1 a 10. Tá? Então, nota de 1 a 10. Basta uma nota de 1 a 5, que já é bem razoável para você, então, trabalhar. E a gente já vai ver aqui também
uma ideia interessante aqui desse método aqui. Tá? Então, o 1 não significa 100% de chance de acontecer algo errado, assim como a exponencial ali de menos 5, se eu tiver 5 estrelas, não significa que o meu risco é zero, e também o risco é intrínseco, ele nunca é zero, por isso não adianta eu botar menos 10, menos 100, eu vou ter 0,0000, mas nunca vai ser zero, então sempre existe o risco de acontecer alguma coisa errada, né? Só que aí qual é a questão? Se acontecer algo errado, isso não cause um dano no paciente, ou na equipe, ou no público tão grave. Bom, então qual é a ideia aqui? Trabalhar de 0 a 5. Tá? Então, se a gente pensar em termos qualitativos, o 0 ou não existe, ou é inadequado, ou eu não cumpro aquele item, certo? Aquele indicador. 1 pode ser sofrível, pode ser ruim, a palavra que você quiser, tanto faz, tá? O 2 seria ainda razoável, tá ali assim, é quase bom. Então o que a gente trabalha é o 3, que é o bom. Depois do bom, muito bom, ótimo, excelente, tanto faz o nome que você quer dizer, é o 4 e o 5, é o ótimo ou excelente. Tá? Então a gente trabalha com esses basicamente 5 níveis, né? O 0 porque não existe. E a gente estabelece que se você cumprir a norma, você recebe o valor 3. Tá? Tem licença? 3. Professor, por que eu não dou 5? Aí é que está assim, a beleza desse método, né? Que é o seguinte. Bom, cumprir a norma, teoricamente, significa diminuir o risco. Diminuir o risco. Não cumprir significa ter um risco mais alto. Ter o supervisor de proteção radiológica significa cumprir a norma. Por que eu não dou 5? Por que eu dou 3? E vejam que a exponencial de menos 3 ainda dá 0,05, ou seja, é teoricamente um risco baixo, 0,05, tá? Ou 5%. O que acontece? Como é que eu diminuo o risco tendo um supervisor de proteção radiológica, a norma exige? Se esse supervisor de proteção radiológica, por exemplo, tiver um mestrado de proteção radiológica, a norma fala ter graduação. Possivelmente tá lá médico, físico, tecnólogo, cientista, enfim. Se eu tenho a graduação nessas áreas afins aí que envolvam a radiação, por exemplo, né, que saibam manipular, que tem a radiografia como um método diagnóstico, etc. Beleza, eu cumpri a legislação. Agora, como é que eu incentivo esse setor, esse serviço a melhorar e mais ainda, como é que eu posso dizer que aquele setor tem menos risco que o outro? Bom, porque o supervisor tem mestrado na área, por exemplo. Ou ter mestrado, por exemplo, na área, mas tem um mestrado. Ou o supervisor, além de ter o mestrado, ele já tem 5 anos de experiência, por exemplo. Daí ele tem mestrado e 5 anos de experiência. Pô, ele vale nota 5. O que significa nota 5? Eu diminui o risco. Então, aquele risco que era 3 ou 0,5, né, por exemplo, ele baixou lá para 0,07. Eu diminui o risco. Porque eu tenho algo a mais do que a legislação. Então, esse método aqui, esse modelo apresentado, né, entre vários que tem aí na engenharia, na segurança do trabalho, etc., para avaliar risco, controlar risco, ele é interessante por isso, porque se você cumprir tudo, você recebe 3. Se você recebe 3, você vai fazer a conta aqui, a exponencial de menos 3 é 0,05, ou seja, perto do 1 aqui está bem longe, ou seja, é um risco aceitável, mas eu posso melhorar? Posso. Como é que eu melhoro? Aí você começa a colocar condições que melhoram esse teu risco, né? Ou diminuem esse teu risco. Então, esse é interessante do método. Então, a vigilância pode considerar o 3 aqui, como ter o supervisor, que é cumprir a legislação, mas ela pode dizer, olha, se você tem um supervisor que tem um mestrado, um supervisor que está na sua carga de horário ali de 8 horas por dia, está 8 horas por dia efetivamente no serviço, então recebe 4, ou se ele é só pro forma, é o supervisor, é o dono da clínica, é o médico, mas ele nunca está lá. Vai só na segunda-feira, dá laudo e vai embora. Mas ele é o supervisor, a lei permite, pronto. Então ele recebe 3, cumpre a norma. Como é que eu diminuo o risco? Se o supervisor ficar todo o tempo.
Tá? Ah, o substituto do supervisor nas férias também é alguém que fica todo o tempo, é alguém que também tem um mestrado, tem uma especialização, ou tem 5 anos de experiência, ou 2 anos de experiência. Beleza, então esse serviço diminui o risco, porque tem 2 pessoas muito bem qualificadas e merece um conceito 5 aqui, indicador. Então, esse é um dos truques aqui desse modelo, tá? Não é simplesmente você dizer sim ou não, tá? Você pode considerar níveis de risco, tá? Ah, eu posso considerar, é um médico, mas não é um médico radiologista. Ah, pois é, tá bom, cumpre a legislação, mas, puxa, mas eu vou dar um 2, vou dizer que não cumpre. Por quê? Porque eu quero forçar. Como é que eu resolvo isso? Bom, troco o médico é não radiologista como médico radiologista para ser o supervisor. Pronto, aí você passa a ser 3, cumpre a legislação ou melhora a sua nota e ponto final. Então, você tem condições de graduar. A gente já vai ver isso aí. Então, se eu estou aqui, por exemplo, no 3 que eu cumpro a legislação, eu tenho esse valor aqui, né, que deve ser 0,05. E, claro, posso ter uma faixa. Lógico, o verde é daqui para baixo, né? Poderia chegar até aqui o mínimo. Mas eu até posso considerar, olha, até um risco 0,01, alguma coisa assim, que entra na faixa amarela, é aceitável ainda, enfim. Então, eu posso até cair aqui, ou seja, eu tenho algumas coisas que eu não estou cumprindo, que talvez não seja exatamente de legislação, mas é controle de qualidade, é teste de equipamento, alguns procedimentos aqui, eu posso melhorar e automaticamente eu cair no 3. Tá? Aí, por exemplo, aqui veja, quando você tem aqui uma estrela, digamos assim, que a tua média geral é uma estrela, né? Você já está aqui com índice muito alto. E também aqui é interessante que mostra o seguinte, do ponto de vista econômico, social, de administração, é que se você está com valores muito ruins, ou seja, um risco muito alto, facilmente você melhora algumas coisas e você facilmente diminui o risco, ou seja, incentiva que você faça pequenas coisas e já melhora a sua nota. E depois mostra que você até pode fazer algumas coisas que melhoram, mas também não adianta você gastar muito dinheiro e tal, porque você tem o que a gente chama de risco potencial intrínseco, ou seja, não adianta você fazer tudo que um dia pode faltar luz lá da concessionária, bem no meio do exame, ou bem no meio da terapia. Então é uma coisa que é um risco intrínseco, você não tem nem como gerenciar. Tá? Pode dar um tornado, dar uma chuvarada, inundar o setor, estragar equipamento, enfim, acontecer alguma coisa. Então sempre tem um risco potencial intrínseco. Então também não vale a pena você tentar, do ponto de vista econômico, né? Melhorar muitas coisas ali, porque você não vai conseguir melhorar tanto assim o risco. Mas se você tiver aqui no que a gente considera 3, melhorar um pouco, sem às vezes muito esforço, você chega num 4 e está num risco melhor. E aqui mostra também que se você piorar um pouquinho alguma coisa, também o teu risco aumenta muito. Tá? Então isso é interessante da curva para mostrar. Vale a pena se você está somente abaixo de 3 estrelas, digamos assim, você dá uma melhorada, porque você rapidamente diminui o teu risco potencial. E depois do 3, também se deve, mas não se preocupe em melhorar muito aqui, e sim melhorar aqui. Então, os indicadores que estão em 1 e 2, por exemplo, tentem melhorar esses. E não se preocupe em melhorar um 3, passar para 4, um 4 para 5. Com essa ideia também de usar exponencial. Então, o importante é que esses níveis ali, até coloridos que eu botei de aceitabilidade, não deve ser exatamente dizer o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, essa coisa do sim ou não tem, isso inclusive era um método que era usado pela vigilância, né? Eu já tive acesso, por exemplo, aqui em Santa Catarina, eles tinham um formulário que simplesmente tem ou não tem, sim ou não. Ponto. Tem avental de chumbo? Tem. Na sala? Não tem. Ou tem suficiente? Sim. Não tem suficiente? É não. Não interessa se precisar 4 e você tem 3. Tem que ter 4, não tem? É não. E depois outra coisa. Quantos não? Quantos erros? Quantas falhas a vigilância tem que considerar, por exemplo, para abrir lá a diligência, para fechar o serviço, ou qual é o prazo que ela vai dar para o serviço se organizar. Então era assim, é 2 não, é 3 não, é 5 não, é não aqui, é sim ali, quer dizer,
era uma coisa assim muito complicada. Com o sistema de risco, você consegue dar números e dizer, não, ele tem que atingir o 3. Quantos itens ele precisa melhorar para atingir o 3, não interessa muito. Se são 3 itens que está com problema, se são 5, se são 10, se os itens têm valor 1 ou valor 2, ele tem, não interessa, ele tem que dizer assim, ele tem que atingir um 3 ou um 2,5, enfim, né? Daí também tem a questão da política. Então você vai ter zonas de transição. Tá? Então você vai ter variação e permite então a otimização. E aí, claro, a própria vigilância ou você no seu serviço pode dizer, não, agora a minha meta é, pô, tô tão ruim, tô com 2 estrelas, minha meta vai ser 2,5. Aí você trabalha 1 mês, 2 meses, 3 meses, treina a equipe, etc, etc, compra material e tal. Ah, agora atingiu 2,5. Bom, agora para os próximos 6 meses é atacar os pontos que me vão fazer chegar ao 3. Pronto, então vou atacar. Então, esse método é interessante por isso, porque também te mostra onde você tem as suas falhas, as suas deficiências, e aí você escolhe o que é mais rápido, o que é mais barato atacar, né, em primeiro lugar, qual é o maior risco, enfim, para depois continuar atacando outros pontos. Então, rapidamente, como eu falei, a gente tem o risco potencial intrínseco, que no nosso caso é o 5, que eu não tenho nota maior que 5, é exponencial da 0,07. Então, eu considero que eu não elimino todos os riscos e também, 007, 001, 00, não interessa aqui o valor, porque assim, não tem como melhorar mais. Em vez do supervisor ter 5 anos, tem 10 anos, isso será que realmente vai diminuir muito o risco? Olha, o importante é assim, tem experiência ou não tem, eu pulo de um 4 por 5. O risco chamado aceitável, então começa do mínimo até um valor ou que a vigilância do ponto de vista do sistema de regulação vai definir, ou que você vai definir no seu serviço. Tá? E aí vem aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, que é o risco ele é aceitável, ou seja, os benefícios associados à prática superam, possivelmente, né, também pode confirmar tudo, superam todos os riscos que você tem. Porque radiação X tem risco, tem dano biológico. Mas você considera que esse risco potencial é aceitável, que ainda que aconteça um possível acidente, um possível erro, uma repetição de exame, mas isso é muito pequeno, isso é 0,1%, aí entra a estatística, né? É um erro muito pequeno que acontece pouquíssimas vezes, mas em compensação, todos os exames corretos que eu faço, com qualidade, etc. Tá? Então, maior benefício tanto para o indivíduo como para a sociedade em relação aos detrimentos e aos danos. Depois eu tenho um nível que a gente chama tolerável, que ele está entre o aceitável e o inaceitável, certo? Justamente, porque tem que ser 3, eu dei 2,9, fecha estabelecimento? Não. Vou ter lá um valor máximo de risco, que eu vou aceitar, sei lá, 1 estrela. Se tiver entre 1 e 3, eu vou forçar que o cara vá para 3, por exemplo. Então é um risco tolerável. Então, cumpre o mínimo das normas, tá? Mas tem que cuidar. Pequenas variações dos indicadores podem te levar para o inaceitável. Assim como se eu atuar, pequenas variações vão me levar para o aceitável, né? Mas o problema é que é o risco, eu não posso aumentar o risco. Então a gente acha que os benefícios associados estão próximo dos riscos potenciais, né? Ou seja, está ali entre ser útil e causar dano. Tá meio, não é que está num limite, mas está próximo. E depois tem o que a gente chama inaceitável, então que é acima do limite, digamos, do tolerável. E o tolerável por 1 mês, o tolerável por 1 semana, o tolerável ali dentro de um prazo também que eu vou arrumar. Então, no inaceitável, os benefícios são sempre, a princípio, lembre-se, né, que é valor inferior ao risco potencial. Então, eu tenho muito menos benefícios se acontecer o acidente, enfim, aquela falha, em relação aos possíveis benefícios para aquele paciente ou para a sociedade. Então, tem um limite em termos de risco, que é o aceitável e inaceitável ali. Colocando isso no gráfico, então, por exemplo, o que é mais ou menos aceito, né? De novo, esses valores aqui depende se for do sistema, a vigilância ou a Anvisa, enfim, determinar. Se for do seu serviço, você determinar. Então, mais ou menos, se trabalha aqui com 3, dentro de uma faixa em volta do 3, né? Poderia dizer, não, é do 3 para cima é verde? Posso. Não atingir o 3 é amarelo até o 2 e abaixo do 2 é vermelho? Tranquilo, tá? Isso aí cabe a você, tá?
A ideia é só que você use isso para até mostrar para sua equipe, dizer, olha, nós estamos no vermelho. Hoje, a primeira vez que nós fizemos a nossa avaliação, nós estamos no vermelho. Nós queremos ir para o amarelo em 3 meses. Aí cada mês você faz, ó, estamos chegando perto, agora estamos no amarelo. Bom, agora nos próximos 6 meses nós queremos chegar no verde. Então até aquela questão de incentivo, de botar lá no mural lá do cafezinho, lá, o do dosímetro, lá mostrando que o pessoal tá ajudando, tá colaborando, o que está resolvendo. Ah, tínhamos 10 indicadores com problema, agora temos 5. Tal indicador era 2, pulou para 4, pulou para 5, enfim, né? Então, é como incentivo. Então, o método ajuda, tá? Então, esses aqui são valores só simbólicos aqui. Então, de usar, por exemplo, aqui no caso o 3 é a média, né, da faixa, o 2, né, o 1 é a média. Claro que aqui também é para cima. Lá para cima é inaceitável. Então tá aqui. Então geralmente você vai trabalhar com uma tabela, digamos, né? Pode ser até depois no Excel você converter os números, né? Mas é uma tabela escrita, tá? Então é uma avaliação qualitativa que depois você vai transformar em quantitativa pelos números. Isso daqui então, o Marco Antônio Bertoncini Andrade, ele foi aluno do mestrado, então o que ele fez? Ele trabalhava na vigilância, então o que ele fez? Ele pegou o método do professor Navarro, essa adaptação, essa ideia que o Navarro teve de descrever o que seriam nível 1, nível 2 para a área da saúde, tipos de itens, de assunto, de legislação, de artigos da legislação. E aí, então, ele fez essa tabela, né? Para ele usou na mamografia, tá? Então, o nome do indicador, então, se tem licença, se tem supervisor, se não tem, ele considerou se é crítico ou não crítico. E aqui, no caso, se esse foi avaliado ou não, porque ele analisou alguns relatórios já feitos, né, que a vigilância já tinha, e então, eventualmente, aquilo não foi avaliado, não teve condições de avaliar aquilo, e algumas coisas ele fez visita em loco, tá? Aí, de novo, não existe, ou inadequado, sofrível, razoável, bom. Aí ele chamou de ótimo, excelente, o 5 excelente. Pode ser muito bom e ótimo, pode, o nome que você quiser, tá? Pode ser maravilha, pode ser além do excelente, enfim, né? O importante aqui são os conceitos que estão. Aí aqui, lembrando, então, teoricamente, o 3 aqui é o padrão regulatório, tá? Então, do ponto de vista da vigilância, é obedecer estritamente a legislação, tá? Porque ele fez isso para a vigilância, daí a vigilância fazer o quê? Bom, se o cara tá 4 ou 5, eu posso fiscalizar a cada 2 anos, 3 anos, renovar o alvará, né? Se ele tá no 2 ou no 1, aí o alvará dele vai valer por 6 meses, por exemplo. Ah, se tiver no 1 eu fecho, 0, então se fala, né? Então, essa era a ideia, como que a vigilância vai verificar os serviços, como vai até de uma maneira instruir os serviços a como melhorar. Olha, aqui você está 2, aqui você está 1, aqui você está 3, mas você pode melhorar, porque não é só seguir a legislação, se você fizer alguma coisinha a mais aqui, você vai para um 4. Então, como que o serviço pode, inclusive, se organizar, de uma maneira até didática, ok? No caso de a gente trabalhar com o nosso setor, então o padrão regulatório aqui pode ser simplesmente um teste. O que o equipamento tem que estar funcionando? Com 10% de erro? Ok, 10% de erro é meu padrão. Ou eu posso dizer que meu padrão é 5, não quero que chegue a 10. Se passar de 10 é 2, se tiver em 2% é 4. Então esse padrão regulatório para nós vai ser o que eu considero o bom, digamos assim, né? Dentro, lógico, do algo razoável, de padrões, de normas já estabelecidas, ok? Então isso aqui no caso o Bertoncini fez, Andrade, né? O Andrade fez para a mamografia. E aí ele teve alguns resultados, tá? Então, por exemplo, ele avaliou 85 mamografias. Então, por exemplo, ele descobriu que um serviço não tinha licença sanitária, que ele considera crítico. Então, chama a polícia porque é caso de polícia, né? 2 estabelecimentos era vencida sem pedido de renovação. Bom, como já é vencida, ou seja, teve a primeira licença, então quer dizer, foi avaliado, enfim, sei lá, o supervisor, o médico, blindagem, etc, etc. Então a questão é,
vale a pena fechar e deixar a cidade, ou enfim, sem esse serviço, ou dá para dar um prazo? Claro, vai fazer as contas matemáticas lá para ver o que dá, mas assim, não é zero, ele não deu zero. Então, vejo que mesmo sendo crítico, eu posso ter alguma variação. Se eu quiser, se eu não quiser, pode ser simplesmente tem ou não tem, ponto final. Aí é um critério, é subjetivo, um juízo de valor da vigilância ou de vocês quando criarem o processo de vocês do setor. Outra coisa, ele achou que é razoável, é vencida, mas quando eu fui fiscalizar, venceu semana passada e hoje, como eu fui fiscalizar, ele soube e já entrou com pedido de renovação, né? Ainda mais tudo é online, ou pedido, ou com protocolo, enfim. Então tá, então quer dizer, agora o problema é a vigilância que vai demorar uma semana, um mês, 2 meses para dar o laudo. Então, entre aspas, já não é mais problema do setor, apesar de ele ter deixado vencer. Outra, bom, cheguei, tá no meio da licença, cumpriu o estabelecido. Bom, como eu tenho aquela coisa de diminuir o risco classificando quem faz mais coisas, quem faz coisas melhores, o que ele considerou? Que se está válida, se vence final do mês e hoje eu fui lá avaliar e tal, eu já vi que tem pedido de renovação, ou eu olhei no meu sistema lá, né, vou ver quantos que vence agora nesse mês de novembro a licença. Aí tem lá uma lista e vejo, puxa, esses caras aqui já pediram no início do mês, enfim, a revalidação. Então merece uma nota 4. Diminuir o risco no sentido de não deixar o vencer e ficar sem vencer. Aí o que ele considerou? Cada um pode considerar o que achar, que vale uma nota 5. Se ele verificar que nos últimos 2 anos, poderia ser 3, poderia ser 4, a renovação foi sempre pedida antes de vencer. Pô, os caras estão realmente preocupados com a qualidade, com a legislação, com a priorização. Se eles se preocupam com a licença, talvez ele se preocupe com outros itens também, né? Talvez, não é garantia. Então merece um 5, por exemplo, se eles estão diminuindo o risco. Já a luminância que a gente falou lá atrás, também. Então, se não tem, no caso, negatoscópio específico para mamografia, é 0, porque a lei obriga. Agora, eu tenho, teoricamente, lá é pedido uma medida entre 3.000 e 3.500 nit, né, na época que fez, porque agora já mudou, graças a Deus, né, porque nit é uma medida de luz bem difícil de se fazer, não tem nem quase equipamento que meça isso. Então, isso é a norma é o 3. Mas eu tenho, e está funcionando, mas está fraco, eu vou fechar o estabelecimento, do ponto de vista de política pública, coisa, não sei, ele considerou, ele achou, conversando com o colega, que se tem, pelo menos tem, né? Então, para diferenciar de quem não tem, ele considerou, vale pelo menos um pontinho. Para dizer, olha, meu amigo, tudo bem, tu comprou o teu gatoscópio, só que já faz 5 anos, 10 anos, 20 anos, nunca trocou as lâmpadas, nunca trocou o acrílico branco, então a luminância, então basta de repente trocar as lâmpadas, trocar o acrílico e você volta a ter um valor. Aí ele considerou que abaixo de 3.000 é razoável, porque a norma fala 3.000, então não perdeu todos os pontos. Ótimo, se eu tenho controle de luminância, se eu mostrar os testes, então não basta ter o controle e estar abaixo de 2.000, 3.000, tem que estar superior e ter o controle, mesmo que dê 15%, 20%, tem um limite, acho que é 15% ou 20% de variação. E se tiver tudo isso e ainda isso, né, mesma condição anterior, e ainda assim a uniformidade da luz, isso vale para os monitores também, né, não só para o negatoscópio, mas na época ele fez para negatoscópio, for menor que 10, mostra, ou seja, que tem um negatoscópio de alta qualidade, você diminuiu bastante o risco de um laudo errado. Então você merece sim. Então veja que é interessante essa graduação que eu tenho aqui, tanto para baixo, para não simplesmente dar um 0 porque não segue a norma, e aí mostra também, olha, onde que você tem. Porque você dissesse assim, ó, você é 0, mas não, porque é 0. Você disser, não, porque você está com uma luminância baixa. Se você corrigir, você consegue melhorar isso. Então, faça esse esforço. Tá? Como também ele mostra que se você fizer algumas coisas a mais, você pode diminuir o risco. Né? Talvez não muito, mas você diminui o risco. E ainda descobriu lá na pesquisa dele que 30 dos 85 não tinham teste, não foi verificado se existia ou não o negatoscópio. Ou seja, a própria vigilância esqueceu de fiscalizar ou de pedir num formulário que indicasse.
Então, dentro dessa pesquisa que o Andrade fez, né, o Marco Antônio, então o que ele descobriu? Então ele descobriu, do ponto de vista da vigilância e tal, fez os cálculos. Aqui, esse 1 aqui, a gente já sabe quem é que tem o risco máximo, é quem não tinha licença, para receber um 0, e aí o risco é máximo, não adianta nem avaliar o resto. E ele descobriu o seguinte, ó, que ele tem basicamente, o primeiro quartil, né, 25%, tem praticamente 25%, talvez um pouquinho mais aqui, de estabelecimentos que estão aqui com nota, quase todos aqui acima de 3, né? E alguns próximo do 3. 50% está aqui abaixo do que seria mais ou menos aqui o 2, ou seja, teoricamente não estão cumprindo a legislação em vários itens, não sei quais, mas em vários itens. Então, 0, 1. E aí tem alguns aqui, né, em torno de 50% aqui, que não recebe nem 2 estrelas, digamos assim. Então, o que acontece? Do ponto de vista de vigilância e do próprio serviço, né, que recebe a fiscalização, por exemplo, ou a avaliação, eles podem ver, puxa, tem gente aqui que está lá melhor que nós. O que eles fizeram? Enfim, o que está faltando para a gente ser tão bom quanto eles, terem um risco menor? E mais, esse 50% é onde a vigilância vai centrar fogo. Então, no primeiro momento, ela vai fazer um esforço de fiscalização nesses 50%. Por exemplo, se esse for o índice dela, né? Ela pode dizer, não, eu quero um índice 0,1. O índice é 0,1 é aqui, então vai ser, sei lá, 55%, não sei, aí a vigilância vai decidir. Assim como você vai ter uma meta. Olha, minha meta aqui, descobri que eu tô com o meu índice aqui, sei lá, 2 estrelas, então a minha meta é chegar a 2,5 estrelas. Pronto, 0,07, alguma coisa. Beleza, é isso que eu quero chegar. Então tá, então eu vou ver quais são os indicadores que eu posso melhorar. Depois eu posso ir para outro. Então vejam que, no caso aqui, é para vigilância, então centrar esforços naqueles que num primeiro momento apresentam mais risco, por isso merecem uma atenção especial, e depois ela vai trocando e vai indo para os outros. Quando resolve esse pessoal aqui, vai para os outros. Então não vale a pena ela ir, eu vou fazer uma fiscalização em Florianópolis. Florianópolis é capital, tem até uma certa concorrência, equipamento é tudo digitalizado, etc. Não tem nem mais filme, nem químico, nem etc. Aí ela vai ver, sei lá, tá todo mundo aqui de Florianópolis, ou Grande Florianópolis, aqui acima de 3. Então, para que ela vai fazer o esforço aqui? Ela vai fazer o esforço nos outros, ok? Então, isso aqui no caso da vigilância. Então, isso aqui é dos 85 estabelecimentos que ele avaliou a partir de relatórios já pronto, alguma coisa ele fez ele mesmo, tá? Então, só para entender. E eu poderia fazer esse mesmo gráfico, só que aí seria o quê? Não, o percentual seria quantos uns eu tenho, né? Então vai ter aqui, quantos uns eu tenho, quantos indicadores são 1, quantos indicadores são 2, quantos são 3, quantos são 4, aí seria um gráfico um pouquinho diferente. Mas, de novo, o que eu vou fazer? Vou tentar pegar aqui o máximo possível de 1, tentar transformar em 2, aí depende de custos, etc. Então, concluindo, esse modelo que a gente mostrou para vocês permite, então, avaliar os riscos, não só avaliar, mas indicar o que seriam os riscos, né? Você começar a pensar, pô, isso dá risco, não dá risco? Se dá risco, como é que eu classifico? Onde é que está o risco? O risco está em ter um erro maior que 10%, maior que 20%, o risco está no médico, no técnico, no supervisor, está contratado, tem um contrato, não tem um contrato, é voluntário, ele está aqui 8 horas por dia, só vem uma vez por semana, só está no papel. O procedimento aqui de conferir o nome do paciente, de conferir anatomia, né? A mão direita, eu vou fazer mão direita, não tem problema de eu, sem querer errar e fazer mão esquerda. Enfim, como é que tá? O que é risco? Então, isso aí também faz a gente pensar e escrever, tá? E aí, o importante aqui é que a ideia é, embora os dois trabalhos, tanto do professor Marco Navarro como do Marco Bertoncini Andrade, foi pensado no sistema da vigilância, como a vigilância poderia melhorar a sua fiscalização, a sua avaliação e ter até alguns dados do tipo, né, epidemiológico, no sentido de verificar onde é que estão os maiores problemas de risco, inclusive regiões do estado ou tipos de serviço, se é hospital, se é clínica, ou sei lá, se era radiologia com filme químico, se é a radiologia
digital, ou se é em tomo, que isso vale para tomo, vale para mama, enfim. Então, foi feito para mais pensando, né, porque aliás o livro do professor Navarro foi feito pensando na vigilância, né, mais essa parte de regulação, de legislação, e depois o Bertoncini trocou isso, enfim, aplicou para mamo. A gente pode usar isso para qualquer coisa, para radioterapia, para ressonância, para tomo, para um serviço como um todo, né? E aí você então entende exatamente quais os seus problemas, quais as suas dificuldades e vai corrigindo e aí está lá no processo do comitê de gestão, está ali a avaliação permanente, inclusive das suas ferramentas, das suas atitudes, das suas ações. Então eu começo com um grupo pequeno de indicador, com um grupo específico ali para eu tenho vários serviços. Então vamos focar na tomo, vamos resolver o problema da tomo, depois nós vamos para mamo, ou vamos para a radiologia convencional. Não, a fluoroscopia é o maior problema, então vamos atacar na fluoroscopia. Então ele permite descrever exatamente a sua situação. Esse modelo, então, foi adaptado para adaptado, né? Foi aplicado, né? Porque do ponto de vista lá da engenharia, coisa que esse método foi criado, ele não teve adaptação, usa exponencial, usa a média geométrica, então não é adaptado modo de dizer, né? Foi aplicado ali, ajustado só para a terminologia da área da saúde. Adaptado e pode ser usado, então, para qualquer coisa em termos de serviço de radiodiagnóstico, de terapia, qualquer coisa, até para uma empresa, qualquer, se quiser ver, o meu risco de perder uma venda. Qual é o risco? Onde é que está o risco? Por que o consumidor não compra? Por que ele não volta? Tudo isso pode ser também usado essa metodologia. Então, ele tem, eu considero, né, particularmente, uma descrição simples de coisas, você vai citando o que acontece, e acaba que ele dá os fatores explicativos, te explica assim, por que a minha nota é baixa, por que o meu risco é alto? Ah, porque eu tenho um indicador aqui que é 1. Por que é 1? Ah, porque eu não cumpri tais e tais situações. Beleza, então se eu cumprir uma parte ou tudo, eu passo a 3. Se eu cumprir mais do que preciso, eu passo para 4. Tu pode fazer uma representação gráfica desse risco, se você quiser mostrar onde é que você está, né? E também você permite classificar e até comparar. Então, posso comparar tomo com a ressonância com a mamografia, com a densitometria densitometria óssea. Tá? Então, eu posso fazer isso, assim como a vigilância também poderia comparar vários serviços. E aí eu posso ter níveis de risco aceitável, inaceitável, enfim, diferentes, inclusive, tá? Esse método permite, enfim, ou melhor, não é que permite, ele não condiciona, e você, então, num primeiro momento, vê as prioridades. Então, onde eu vou atacar primeiro? Resolvido isso, você ataca o próximo, assim por diante. Atacar em termos de custo, em termos de tempo. Não, eu tenho que treinar toda a equipe, eu vou levar 2 meses, não sei o que, não. Basta comprar lá os aventais, eu já resolvo um problema do risco. Depois eu vou treinar a equipe, ou depois eu vou fazer toda uma mudança de layout na minha sala, porque eu tenho problemas aqui de porta, disso, daquilo, etc. Então, de entrada, de blindagem, isso aqui. Então, pô, isso é uma obra física. Então, isso aqui não dá, vou continuar recebendo 2 nesse item por 2, 3 anos, eu vou resolvendo outro. Então, aí você vai vendo se o risco é grave, não é, se é crítico, não é crítico, e vai resolvendo. Então, esse método se mostra, assim, muito interessante para a gente usar de forma relativamente simples. Não tem uma matemática nada complexa, né? Eu posso simplesmente usar as estrelinhas ali de 1 a 5 ou de 0 a 5 e no máximo, se eu quiser ter um resultado final, fazer a média. Ponto. Aí vai dar 2,5 estrelas, 3 estrelas, 3,1, 3,2 e a partir daí eu vejo o que eu posso melhorar. Então, é um projeto bem simples de se aplicar.